Olá pessoal, hoje nossa aula vai ser sobre química orgânica. Nós vamos falar de funções orgânicas e especificamente da função álcool. Quando nós falamos da função álcool, acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aquele álcool que é comercializado. Aquele que a gente tem o costume de chamar de álcool, mas que usamos o termo errado, uma vez que álcool é o nome dado à função orgânica. Aquele álcool comercializado é o etanol. E o álcool e o etanol são coisas diferentes. Álcool, então, representa a função orgânica. E o etanol é um tipo de álcool pertencente a essa função. Mas e esse etanol? De onde ele vem? Entre os vários processos que podem produzir esse etanol, nós temos o processo da fermentação alcoólica, onde nós temos um monossacarídeo, um açúcar, que vai dar origem ao etanol, ao gás carbônico e à energia que é necessária para a nossa vida. Para a produção do etanol, vamos iniciar o processo de fermentação alcoólica. Vamos utilizar aproximadamente 1 litro de caldo de cana, fermento biológico, um copo de Becker e outros utensílios necessários para promover o experimento. Iremos utilizar cerca de 5 gramas do fermento biológico para aproximadamente 800 ml de caldo de cana. Dissolvemos em água previamente aquecida a temperatura de 40 graus Celsius. Em seguida, aquecemos o caldo de cana também a temperatura de 40 graus Celsius. E adicionamos a suspensão do fermento biológico. O fermento biológico é uma levedura do reino Fungi, um organismo vivo que irá se alimentar do açúcar presente no caldo, metabolizando esse açúcar e posteriormente excretando o etanol. Esse processo dura em torno de 72 horas, onde há uma grande multiplicação dos fungos até que toda a sacarose seja consumida e eles morram. Com o caldo já fermentado, temos uma suspensão onde existe uma grande quantidade da levedura morta e precisamos filtrá-la antes de começar a destilação. Para esta destilação, iremos empregar um destilador de bancada, que consta de um balão de fundo redondo, uma manta aquecedora, um condensador helicoidal, onde acontece o retorno à fase líquida do destilado, e um segundo balão de fundo chato, onde é recolhido o produto final. O caldo da cana fermentado é colocado no balão com a ajuda de um funil e é aquecido até os 78 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição do etanol. O vapor gerado pela ebulição chega até o interior do condensador e retorna ao estado líquido ao entrar em contato com a água fria que circula na sua parte externa. Depois, o etanol é recolhido no balão no final do condensador. Ao final do processo, nós obtemos o etanol, também conhecido como álcool etílico, que é empregado como combustível renovável e pode ser utilizado também na produção de bebidas. Esse etanol ele é encontrado no dia a dia, tanto nas bebidas alcoólicas, como cervejas e vinhos, como também usado como combustível, misturado com a gasolina ou não. Mas quando nós falamos desse etanol e saímos do nosso mundo real, do mundo macro, e a gente entra lá no mundo microscópico, nós temos a estrutura que representa aquela função orgânica. E o álcool ele é representado por uma hidroxila, que é o nosso grupo funcional. Uma cadeia carbônica, como nos compostos orgânicos em geral, que tem um OH, ou uma hidroxila, que representa essa função álcool. Agora, nós não podemos esquecer que não é apenas a função álcool que tem uma hidroxila. Nós temos também enóis e fenóis, e as três são funções bastante diferentes. O que vai então determinar o que vai ser diferente entre um álcool, um fenol e um enol? Nada mais é do que a propriedade da substância analisada. Essas propriedades analisadas são diferentes nos três casos. Mas o etanol é o nosso único representante dos álcoois? Acho que não, né? Nós temos também
Outro muito conhecido, que é o metanol, que é o nosso álcool que tem um único carbono na sua cadeia carbônica. Já o metanol, que pode ser obtido através da queima seca da madeira, ou seja, nós vamos pegar uma madeira, vamos utilizar uma quantidade insuficiente de oxigênio como comburente e vamos ter uma queima parcial, onde um desses subprodutos dessa queima parcial é o metanol. Uma das formas de obtenção do metanol. Esse metanol que também pode ser usado como combustível lá na Fórmula Indy, entre outras, além de tóxico e muito perigoso, não deve ser utilizado por pessoas sem as devidas precauções. Estamos falando de álcoois e não podemos esquecer que eles têm classificações. Vamos a elas então. Nós temos o álcool primário. Notem que a hidroxila está ligada a um carbono primário. Então temos a hidroxila e um carbono que está ligado a outro carbono apenas ou a nenhum outro carbono. Então, como já vimos classificações de carbonos, podemos perceber que esse é um álcool primário. Temos também álcool secundário, ou seja, a sua hidroxila, o grupo funcional, está ligado a um carbono secundário. Agora eu tenho um carbono que está ligado a dois outros carbonos. E essa hidroxila, então, está no carbono secundário. Esse é um álcool secundário. Já temos também o álcool terciário, cuja hidroxila está ligada no álcool terciário. Está ligada no carbono terciário. O carbono está ligado a outros 3 carbonos, classificado como terciário. Então, essa hidroxila no carbono terciário me fornece um álcool terciário. Agora, qual o motivo de separar esses álcools ou de classificar esses alcoóis em primário, secundário e terciário? Nós vamos ver no assunto posterior que esses alcoóis têm a capacidade de realizar reações de oxidação. Essas oxidações, elas acontecem e dependendo do tipo de álcool que nós temos, o produto final é um produto diferente. Vai só um pouquinho de spoiler nos próximos assuntos. Quando eu tenho álcool primário, esse álcool primário vai dar origem para mim, no primeiro momento, a um aldeído e no segundo momento, a um ácido carboxílico. Já o álcool secundário vai me dar origem a uma cetona e o álcool terciário não sofre essa reação de oxidação. Agora, que nós conseguimos entender como identificamos um álcool e como classificamos um álcool, não podemos esquecer que temos 3 coisas que devem ser analisadas em qualquer função, seja ela inorgânica, seja ela orgânica. No primeiro momento, nós devemos conhecer essas substâncias no nosso dia a dia, entender como elas aparecem e quais são suas propriedades principais. No segundo momento, nós devemos conseguir identificá-las. Olhar para uma estrutura, para uma fórmula, seja ela estrutural, molecular, eletrônica, e perceber ali que aquela fórmula representa um tipo de função orgânica, no caso, a função álcool. E não podemos esquecer também que a terceira coisa extremamente importante que precisamos é a nomenclatura. A nomenclatura de álcool, ela segue a nomenclatura padrão que foi estudada anteriormente para compostos orgânicos, hidrocarbonetos e os outros compostos orgânicos. Como? Nós vamos fazer o seguinte: nós temos sempre um prefixo no começo, um infixo no meio e um sufixo no final. O prefixo, como a gente já viu, tem a ver com a quantidade de carbonos na cadeia. Então, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, um prefixo diferente para cada um. O prefixo, como nós já vimos na química orgânica, tem a ver com a quantidade de carbonos que eu tenho na cadeia. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, cada quantidade tem um prefixo específico. 1 carbono met, 2 carbonos et e assim por diante. Não podemos esquecer que o infixo, o meio do nome, tem relação com o tipo de ligações químicas que estão acontecendo na molécula entre os carbonos. Então, se eu tenho uma dupla ligação, eu tenho en. Se eu tenho uma tripla, in. E se eu tenho apenas simples ligações entre carbonos, an. Não podemos também esquecer que o sufixo tem relação com o grupo funcional
mais precisamente com o tipo de função que nós tratamos. No caso da função álcool, nós temos ol como sendo o sufixo. Então, quando falamos lá do etanol, por exemplo, eram 2 carbonos, somente com ligações simples, e a terminação ol referente ao grupo funcional álcool. Agora, não é só a nomenclatura oficial da IUPAC que é importante. Não se esqueçam que nós devemos também entender da nomenclatura usual ou comercial, aquela que nós temos no dia a dia. O próprio etanol muitas vezes é chamado de álcool etílico. E por ele ser chamado de álcool etílico, nós cometemos um erro, por exemplo, quando falamos em alcoolismo. Alcoolismo, se a pessoa seria um termo certo se a pessoa fosse viciada na função orgânica álcool, como foi falado lá no começo. Agora, uma vez que o álcool da bebida alcoólica é o etanol, a gente poderia falar o seguinte: ao invés de alcoolismo, o uso do termo etilismo, uma vez que é o álcool etílico, o etanol, que é o nosso álcool que causa essa dependência, esse vício nas pessoas. Etilismo. Por qual sendero inóspito caminha o meu coração etílico? Em quais entremundos sombrios se aninha meu coração andarilho? Nas fronteiras que delimitam o irreal, lugares onde os sonhos não transitam, se avinha o meu coração dionisíaco. Nesta abafada e estática manhã, sob densas nuvens plúmbeas, semicerrados meus olhos perdidos, na alcova mórbida dentre a penumbra, buscam um resquício de luz no quarto, neste quarto que é gruta, caverna e poço. Garrafas vazias e um copo pela metade segredam histórias da noite passada. O cinzeiro atulha a cinza das horas, e a lâmina do ventilador trincha o tempo inerte aos efeitos do aquecimento global. Efeitos estes que só não aquecem meu insensível coração glacial. Mas não é só o etanol que tem um nome comercial. Nós também convivemos com outras coisas que têm nome comercial. Dentro da função álcool, nós podemos ainda falar do álcool chamado glicerol. O glicerol é um álcool com 3 carbonos, 3 hidroxilas, e ele é chamado também de glicerina no nosso dia a dia. Essa glicerina ou esse glicerol, que está presente principalmente nos sabonetes, que são vendidos e comercializados por aí, tem a função umectante, ou seja, de fazer com que a pele continue com uma certa umidade. O outro exemplo que nós temos também comercializado por aí é o etileno glicol. Esse etileno glicol serve como anticongelante. É usado nos automóveis para que não aconteça congelamento da água que vai estar presente junto com o álcool, com outro combustível qualquer que tenha sido usado pelo automóvel. Agora, já que estamos falando de combustível, podemos citar, por exemplo, a queima do etanol. O etanol, como já foi dito aqui para vocês, que é usado como combustível aqui no Brasil, lógico que não na sua forma pura, uma vez que sabemos que não conseguimos ter uma função orgânica do tipo álcool com uma substância 100% pura, nós temos aqui para vocês então essa queima. Essa queima que tem o etanol, a gente viu a estrutura, 2 carbonos, et, an, ligações simples, ol, álcool, sofrendo uma reação de queima ou uma combustão com o oxigênio e produzindo para nós gás carbônico e água, sem esquecer que aqui nós temos também energia sendo liberada. Essa queima tem como fundamento a liberação de energia. Essa energia que vai proporcionar para nós funcionamento mecânico do automóvel. Mas já que estamos falando dessa importância econômica, temos também a importância ambiental do álcool, ou da função álcool. Uma vez que esse etanol também pode ser usado, e aí é qualquer álcool que deveria e poderia ser usado, na obtenção do biodiesel. E o biodiesel, como nós já sabemos, ele é um recurso
renovável. Então nós temos um combustível de uma fonte renovável, algo que eu consigo obter de ciclos em ciclos. Basta que, por exemplo, no caso do etanol, eu plante a cana, que essa cana seja replantada e replantada e replantada. Esse recurso renovável é extremamente importante para a nossa vida no planeta Terra. Sem esquecer uma coisa, falamos anteriormente de compostos que são oriundos da onde? Principalmente de combustíveis fósseis, como já foi falado anteriormente nos hidrocarbonetos, que são usados também como combustível, onde nós temos lá a gasolina como um dos componentes principais. Agora, não podemos esquecer que os álcoois têm uma propriedade extremamente importante, que é o fato deles terem uma parte da cadeia polar e uma parte da cadeia apolar. Uma vez que esses alcoóis interagem por pontes de hidrogênio, era importante frisar que eles deveriam ser apenas polares. Mas não, as moléculas, como são vistas aqui, elas podem ter uma parte polar e apolar. O que isso significa? Significa que o álcool consegue interagir tanto com substâncias polares quanto com substâncias apolares. Olha a sua importância. Ele consegue interagir tanto com substâncias como a água, que são polares, como com substâncias apolares, como a gasolina. Então, você consegue ter misturas homogêneas, soluções, tanto de álcool com substâncias apolares, como a gasolina. E aí é o fato de você ter o álcool misturado à gasolina combustível e você também pode tê-lo misturado com água. Aliás, é assim que ele aparece para a gente no nosso dia a dia. Certo, pessoal? Bom, pessoal, depois de tudo isso sobre álcoois, a função orgânica, e sobre etanol, fiquem aí com o vídeo que mostra como esse etanol funciona no seu organismo.